Olha só, para tudo o que você tá fazendo e me escuta aqui um pouquinho. Sabe aquela sua tia que viaja e esquece a metade das malas na rodoviária? Beleza, imagina que isso aconteceu. Só que a mala, ela tá cheia de diamantes, ouro maciço, coroas imperiais e a tia em questão é toda a corte de Portugal, fugindo desesperada de Napoleão Bonaparte. Pois é, meus amigos, em 1807, a família real portuguesa fez as malas, ou melhor, encheu caixotes e caixotes às pressas e zarpou rumo ao Brasil. Mas quando eles desembarcaram nas terras tupiniquins, cadê o tesouro? Cadê as joias da coroa? Uma parte simplesmente evaporou no meio do Oceano Atlântico. Teve baú trocado, cofre sumido, nobre passando a mão em um colar alheio e uma fofoca histórica de proporções continentais que dura mais de 200 anos. Quem roubou? Quem perdeu? Onde foi parar esse dinheiro? Ninguém sabe. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos à História com Fofoca. O canal onde o passado não é um bicho de 7 cabeças, cheio de datas chatas, mas sim o maior ninho de intrigas, babados e segredos que os livros da escola nunca tiveram coragem de te contar. Meu nome é Larissa, eu sou sua anfitriã nessa viagem no tempo. E hoje a gente vai abrir o baú de um dos maiores e mais ricos mistérios da história luso brasileira. Mas antes de eu te contar quem foi o primeiro suspeito desse roubo bilionário, faz o seguinte: se você gosta de história com aquele tempero de fofoca que só a gente tem, já metralha o dedo no botão de se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações, porque o algoritmo do YouTube adora esconder conteúdo bom de quem não ativa o sino. E você não quer perder o próximo babado da história, quer? Já deixa o seu like instalado, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais gente. E deixa nos comentários: você acha que o tesouro foi roubado pelos ingleses, pelos franceses, ou a corte era desorganizada mesmo? Comenta aqui. E não esquece da nossa promessa dos 500 inscritos. Estamos chegando lá. E quando bater a meta, vai ter aquela surpresa especial que eu prometi. Se você caiu de paraquedas e não tá entendendo nada de que raio de promessa é essa, olha, faz um favor aqui pra você mesmo. Quando acabar esse vídeo, volta lá no nosso episódio da laranja mecânica que eu explico tudinho nos mínimos detalhes, tá bom? Vou deixar os links também aqui na descrição. Beleza? Combinado? Então tá. Prepara o seu café, senta, que lá vem a fofoca. Solta a vinheta. Beleza, pra gente entender o tamanho do sumiço, a gente precisa voltar para novembro de 1807, em Lisboa. A Europa estava um verdadeiro hospício. Napoleão Bonaparte estava dominando tudo e mandou um aviso bem direto para Dom João, que na época era o príncipe regente. Já que a rainha Dona Maria I, a louca, não tinha condições mentais de governar. Então ele falou o seguinte: ou você fecha os portos para a Inglaterra, ou eu invado Portugal e tiro sua coroa. Bem simples, bem tranquilo, bem direto. Dom João, que não era bobo e sofria de uma indecisão crônica, ficou enrolando o máximo que pôde. Ele meio que jogava os dois lados, sabe? Mas quando as tropas francesas de General Junot estavam literalmente marchando em direção a Lisboa, a água bateu na bunda da corte mesmo. Não dava mais para fingir. E a decisão foi inédita na história mundial: transferir o império inteiro, a capital de um país europeu, para uma colônia do outro lado do mundo. Gente, imagina a cena. Não foi uma viagem planejada de férias, foi um salve-se quem puder aristocrático. Cerca de 10 a 15 mil pessoas, toda a nobreza, funcionários públicos, juízes, padres, as freiras dos conventos ricos e até os cachorros de madame tiveram que embarcar em navios em menos de uma semana. O porto de Lisboa virou um formigueiro humano. Chovia cântaros. As ruas estavam cheias de lama, misturada com estrume de cavalo, e caixotes e mais caixotes eram arrastados de qualquer jeito. Nobres de salto alto corriam pela lama, carregando o que podiam. E eles levaram de tudo nesses caixotes. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Documentos de Estado, dinheiro dos bancos, as obras de arte da Real Biblioteca, que no caso eram mais de 60 mil livros, que depois deram até origem à nossa Biblioteca Nacional lá do Rio de Janeiro. Tinha a prataria das igrejas e, claro, tinha o Tesouro Real. As joias da coroa portuguesa, que foram acumuladas desde a época de ouro da exploração do Brasil, cheia de diamantes de Minas Gerais, esmeraldas, rubis gigantescos, barras de ouro, relíquias sagradas, era uma das coleções de joias mais ricas do planeta. Tudo isso foi empacotado em baús de madeira comuns, sem identificação externa, para não chamar a atenção de saqueadores. E aí começou o primeiro erro crasso da logística da história. O negócio foi tacado tudo de qualquer jeito. Vai vendo, segura aí pra você ver. Aqui começa a primeira fofoca de bastidor que os livros costumam resumir em uma linha.
No desespero do embarque, no dia 27 de novembro, o vento mudou e os navios precisaram zarpar correndo antes que os franceses chegassem e bloqueassem o foz do rio Tejo. O caos foi tão absurdo que centenas de caixotes ficaram simplesmente largados no cais do porto de Lisboa. Agora imagina a cena. O navio saindo, a nobreza olhando pela janela e vendo as suas malas na calçada debaixo de chuva se afastando cada vez mais. Entre esses caixotes largados estavam roupas de luxo, carruagens desmontadas, móveis caríssimos de jacarandá e, reza a lenda, caixas menores cheias de prataria e moedas de ouro que nunca chegaram a embarcar. Quando o general Junot da França entrou em Lisboa dias depois, ele correu direto para o Palácio Real e para o Porto, e ele estava assim, lambendo os beiços, achando que ia ficar bilionário, né? Ele achou as sobras no cais, mas o grosso do tesouro já tinha partido. Ele ficou furioso por ter pedido o grande prêmio, tanto que Napoleão confiscou todos os bens que restaram da nobreza e começou a derreter a prataria das igrejas que ficaram para trás. Mas, assim, a pergunta que fica é a seguinte: será que realmente, tirando esse pouquinho que ficou no cais, será que realmente todo o resto chegou a embarcar no navio? Será que todo o resto do tesouro realmente veio para cá junto com a família imperial? A viagem de Portugal para o Brasil durou cerca de 2 meses e foi um verdadeiro filme de terror de baixo orçamento. Os navios estavam bizarramente superlotados. Faltava água potável, a comida estufou e estragou, e houve uma infestação histórica de piolhos. Para você ter uma ideia do nível do babado, a princesa Carlota Joaquina e as suas filhas tiveram que raspar a cabeça em alto mar e passar banha de porco com enxofre na careca para aguentar a coceira dos piolhos. Quando chegaram à Bahia, as mulheres da corte usavam turbantes improvisados com panos caros para esconder as carecas. As mulheres baianas, achando que aquilo era o ápice da moda e da elegância de Paris, começaram a imitar e raspar a cabeça também. Olha o nível que chegou essa fofoca. Mas vamos falar do dinheiro? Vamos falar money, money, money? Porque assim, fofoca de pobre é briga, mas fofoca de rico é patrimônio, né? Os navios da frota real estavam divididos. O tesouro principal estava distribuído em mais de uma embarcação para o caso de um navio afundar ou ser atacado por piratas. A nau Príncipe Real e a nau Conde Henrique carregavam a maior parte das riquezas. No meio do caminho, uma tempestade violenta separou a frota. Parte dos navios foi parar em Salvador e a outra parte foi direto para o Rio de Janeiro. Vai vendo. E foi nessa separação de frotas que os mistérios das joias ganhou contornos sombrios, digamos assim. Porque assim, quando a poeira baixou e toda a corte finalmente se reuniu no Rio de Janeiro, em 1808, começou o processo de abertura dos baús para organizar a nova vida da realeza, naquela colônia tropical e tal. Então, eles foram pegando as coisas deles e começaram a tentar se assentar ali, né? E aí, quando eles abriram o baú, o choque foi geral. A questão é que o inventário das coisas que eles trouxeram não batiam. Vários registros da época começaram a apontar inconsistências bizarras. Caixas que deveriam conter baixelas de ouro continham pedras e outros trapos velhos. Joias pessoais da rainha Maria I e peças da coroa simplesmente sumiram nos registros oficiais. Surgiu então a primeira grande fofoca em linha de investigação: os ingleses. A viagem da família real só foi possível porque a marinha britânica escoltou os navios, protegendo eles lá de Napoleão. Mas assim, como tudo na geopolítica não existe almoço grátis, muito menos escolta grátis. Os ingleses cobraram uma fortuna por essa ajudinha. Alguns historiadores e até alguns fofoqueiros da época diziam que parte das joias da coroa nem sequer chegou ao Brasil, porque foi entregue diretamente aos oficiais ingleses em alto mar, como se fosse um pagamento secreto, uma propina ou uma taxa de proteção, uma espécie de pedágio bilionário no meio do Atlântico. Oficialmente, Portugal nega, mas as más línguas da corte juravam que viram baús mudando de navios na calada da noite durante as paradas técnicas. A segunda hipótese é o famoso roubo interno. A corte portuguesa era famosa pela sua corrupção e desorganização. No meio daquela bagunça, no Porto de Lisboa e no desembarque caótico da Praça 15, no Rio de Janeiro, muitos nobres e funcionários de alto escalão aproveitaram para fazer o seu próprio pé de meia. Documentos mostram que funcionários responsáveis pelo tesouro misteriosamente compraram grandes propriedades e fazendas de café no Rio de Janeiro
poucos anos após a chegada da família imperial. De onde veio esse dinheiro todo? Se eles chegaram fugidos, com a roupa do corpo e falidos, fica aí o questionamento. Da onde que veio esse dinheiro e por que esse povo conseguiu comprar esse tanto de terra? Conta aqui nos comentários pra mim o que você acha, eu quero saber. Eu tenho a minha opinião, mas não vou falar não, viu? Agora a gente vai entrar em duas curiosidades que dão o tom exato da bizarrice daquela corte. Existe uma joia específica que é o santo graal dessa fofoca. No caso, seria o diamante de Bragança. Esse era um diamante colossal de impressionantes 1.680 quilates. Imagina. Que foi encontrado no Brasil colonial, lá em Minas Gerais, e enviado para Portugal alguns anos depois. Ele foi cravado na joalheria real para ser usado exclusivamente pelo rei em grandes cerimônias. Durante a fuga de 1807, o diamante de Bragança foi listado como o bem mais precioso a ser salvo. Pois bem, quando a família real retornou para Portugal em 1821, deixando Dom Pedro I aqui no Brasil, um novo inventário foi feito em Lisboa. E você já deve imaginar, o diamante de Bragança nunca mais foi visto. Ele sumiu completamente dos registros oficiais das joias da coroa portuguesa. E aqui entra uma fofoquinha deliciosa, viu? Porque o Dom João VI era um homem extremamente desconfiado de tudo e de todos, inclusive da própria esposa, da Carlota Joaquina, que tentou dar um golpe de estado nele várias vezes, inclusive, né? Então, ele tem até base para desconfiar dela. Então, no caso, Dom João, ele andava com os bolsos cheios de frango frito. Ele amava comer coxinha de frango e guardava nos bolsos o paletó para comer escondido ao longo do dia. O que deixava suas roupas cebosas e fedendo a gordura, mas isso é outra história, né? Mas ele não guardava só o frango nos bolsos. Tem alguns relatos de embaixadores da época dizendo que o Dom João VI andava com joias valiosíssimas e diamantes soltos nos bolsos falsos de suas casacas, com medo de ser roubado pelos próprios filhos ou pela própria esposa. Então, os bolsos dele eram cheios de frango frito e diamante. Algumas teorias dizem que os diamantes de Bragança foi vendido secretamente por Dom João VI para pagar as dívidas pessoais monstruosas que ele acumulou no Brasil. Ou que a própria Carlota Joaquina escondeu em suas saias volumosas e vendeu no mercado negro europeu após a morte do marido para financiar suas brigas políticas. O fato é, a joia mais valiosa do Império virou fumaça, ninguém sabe em qual bolso ou saia ela estava e acabou sumindo. Além disso, quando Dom João foi embora em 1821, ele fez meio que uma limpa tão violenta no Banco do Brasil, que inclusive era o banco que ele mesmo tinha criado, tá? Que o banco acabou quebrando. Ele levou quase todo o ouro físico que estava nos cofres de volta para Portugal, mas muitas das joias que vieram em 1808 acabaram ficando espalhadas, vendidas ou penhoradas pelo caminho, ou perdidas mesmo, né? Mas enfim, a verdade é que a mudança da corte de portuguesa para o Rio de Janeiro foi um sucesso político inacreditável. Afinal, salvou a dinastia de Bragança e transformou o Brasil de colônia em Reino Unido. Mas foi um desastre absoluto para o patrimônio histórico e financeiro de Portugal. Entre caixotes esquecidos na lama de Lisboa, saques franceses, cobranças inglesas abusivas, joias escondidas em bolsos cheios de gordura de frango e a pura e simples mão leve da própria nobreza corrupta, o tesouro real foi pulverizado. E hoje, quando você vai para Portugal e visita o Museu do Tesouro Real, lá no Palácio da Ajuda, onde estão expostas as joias da coroa, que acabaram remanescendo com o tempo, né, que não foram roubadas nem nada, você acaba vendo peças lindas, coroas brilhantes e mantos de veludo, aquela coisa chique, luxuosa, belíssima. Mas os próprios guias e historiadores admitem que o que está ali é apenas uma fração do que já foi o tesouro do Império. Império esse que foi um dos mais ricos do mundo do século XVIII. O resto, gente, ficou perdido no tempo, no fundo do Atlântico, ou decorando o pescoço de algum aristocrata esperto que soube aproveitar. Mas e aí, o que você acha dessa fofoca de alto nível, de alto padrão? Deu pra perceber que a história é muito mais interessante quando a gente olha pelos vãos das cortinas do palácio e mexe nos baús esquecidos? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa história e qual que é a sua teoria. Eu quero muito saber qual teoria você acredita. Você acha que foram os ingleses que roubaram no meio do caminho? Você acha que eles foram só desorganizados, que eles esqueceram as coisas
que eles esqueceram, porque pensa, se eles saíram correndo, alguma coisa foi esquecida no meio do caminho. Normal, né? A gente mesmo quando vai pra praia já esquece a pasta de dente. Então imagina eles, né? Se saíram fugidos de Bonaparte, o que eles não devem ter esquecido pelo meio do caminho? Ou eles foram roubados aqui. Enfim, deixa aqui a sua teoria nos comentários que eu quero muito saber, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora um babado e uma boa história. A gente se vê no próximo vídeo, porque o passado morreu, mas a fofoca é eterna. Até o próximo episódio. Meu nome é Larissa, esse é o História com Fofoca. Até a próxima. Tchau, tchau.